Bem-vindo a todos e todas. Vamos iniciar a 8ª edição do Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Esse evento completou 16 anos e foi criado por professores de engenharias que atuam em pesquisas ambientais com foco em sustentabilidade. Essa edição está sendo realizada pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes na sessão de segurança hídrica, que vai contar, então, com a presença da doutora Pilar, da doutora Maria Antonieta e do doutor Everton de Oliveira. Então, eu vou começar a ler os currículos, primeiro das doutoras. Tá bom? Claro. Então, a doutora Maria Antonieta Mourão é do Serviço Geológico do Brasil. Ela é graduada em Geologia pela Universidade Federal de Minas, mestrado pela Universidade de Brasília e doutorado em Meio Ambiente pela Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. É hidrogeóloga sênior no Serviço Geológico do Brasil. Tem vasta experiência nas geociências, com ênfase em hidrogeologia e gestão territorial, dedicada a projetos que envolvem estudos com foco em gestão integrada de recursos hidrosuperficiais e subterrâneos. E a professora a doutora Pilar Vilar é da Unifesp. Ela é diretora da Associação Internacional de Recursos Hídricos, formada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, doutora em Ciência Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação da USP, pós-doutorado na USP também, ganhou o Prêmio CAPES de tese, já trabalhou com organizações como Unesco e OEA, tem trabalhado bastante com governança, o foco, governança da água na América Latina, direito de águas à luz da governança das águas subterrâneas, são títulos de publicações da professora. E o Everton, do professor doutor Everton, do Instituto Água Sustentável, PhD em Hidrogeologia de Contaminação pela Universidade de Waterloo, mestre em Hidrogeologia, geólogo pela Universidade de São Paulo, pela USP, é sócio fundador da Hidroplan, professor colaborador do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp, professor adjunto na Universidade de Waterloo e editor de diversas revistas, das Águas Subterrâneas, revista Água e Meio Ambiente e da Groundwater Monitoring Remediation. Tem ênfase em avaliação e remediação de locais contaminados. Tá bom, chega. Pois é. Eu vou começar carregando, então, do Everton, como a gente combinou, que seria o mais adequado à ordem. Eu vou te tornar apresentador, Everton. Tá. Deixa eu te achar aqui. Everton. Apresentador. Deve ter aparecido ali a opção de... apareceu. E aí, para eu mudar os slides, eu clico na setinha, é isso? Isso, exatamente. Então, aproximadamente uns 20 minutos para dar tempo de perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu clico nessa setinha aqui embaixo, próximo slide. Embaixo. Isso. Beleza. Perfeito. Tá bom. Tá. Muito obrigado. Fica à vontade. Eu que agradeço. Posso começar? Perfeito. Pode. Então vamos lá, gente. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao Tiago. É uma honra fazer uma apresentação aqui para o IPH. É um instituto que eu admiro muito, tenho muitos colegas que foram formados aí. Grande parte da boa qualidade dos recursos hídricos do Brasil tem algum toque do IPH,
Então, é de fato uma honra estar podendo partilhar com vocês aí desses momentos. Agradeço novamente, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer uma palestra para vocês. E então vocês não precisam ficar olhando os slides, olhem para mim, por favor, porque eu vou falar e não vou trocar esse slide. Eu quero que vocês só olhem e prestem atenção. Não durmam, tá bom? Eu vou falar da nova era da água. Aí vocês vão entender onde a gente quer chegar. A gente tem um trabalho interessante pela frente e eu espero passar essa mensagem para todos vocês. Em termos de segurança hídrica, muita coisa a gente vai ter que mexer aqui na nossa forma de trabalho, na nossa forma de enxergar as coisas. Então vamos lá. A hidrologia tem passado, né, por um período de imensa atividade e inovação. Lá no final dos anos 80 e 90, quando eu estava começando a fazer meu doutorado, a área era um caldeirão de descobertas, vamos dizer assim. A gente teve muita coisa nova com a força dos computadores, então a ciência andou rapidamente. Essa época foi marcada pela exploração da contaminação das águas subterrâneas, pelo aprofundamento na geoquímica, compreensão de transportes de contaminantes e de solutos, e dos fluxos em aquífero em geral. Modelos matemáticos surgiram como ferramentas poderosas e a ciência do solo se integrou à geologia clássica. Essa efervescência impulsionou a hidrogeologia e hidrologia a níveis sem precedentes anteriormente, com figuras como o John Cherry, da nossa área de hidrogeologia, liderando avanços na compreensão nos meios porosos e no desenvolvimento de técnicas utilizadas ainda hoje. Contudo, essa excitação que teve um decréscimo, ela está prestes a retornar, com as mudanças climáticas e a urgência da descarbonização, colocando a hidrologia em um novo cenário onde ela é uma peça fundamental. É revelado que, apesar da grande importância do carbono, a água, em seu estado de vapor, desempenha um papel ainda mais significativo no aquecimento global. Importante essa informação. Ao longo da história, a água tem sido uma aliada fundamental para a humanidade, permitindo o florescimento de civilizações em torno de rios e lagos e a extração de água de aquíferos para sustentar a vida em regiões áridas. No entanto, a ambição de crescimento rompeu o ciclo natural da água. Cidades com superfícies impermeabilizadas impedem a recarga do subsolo. E as redes de drenagem aceleram muito o fluxo da água da chuva para os rios e oceanos, favorecendo inundações, como a que ocorreu em Porto Alegre e região. A superexplotação de aquíferos, sem planos de recarga artificial, transforma a água subterrânea em um recurso não renovável na escala da nossa vida humana, curtinha, como falou o Roberto agora há pouco. Então, vou contar para vocês a história de Priya, uma indiana. Priya cresceu em Campos Verdes, lá na Índia. Ela era filha de agricultores, conhecendo a terra e os ciclos das plantações. A sua infância foi marcada pela abundância de água de um arroio e de um poço mais superficial, que ambos garantiam a produção de alimentos para sua família. No entanto, com o passar dos anos, o arroio diminuiu e o poço da família já não oferecia mais a mesma abundância. O pai de Priya, como muitos vizinhos, recorreu a financiamentos para cavar poços tubulares mais profundos, buscando água subterrânea. A Índia, notem, é o país que mais extrai água subterrânea do planeta. Você já deve ter ouvido falar. A Índia, ouviram falar da mudança do eixo da Terra, foi devido à extração de água subterrânea e a Índia é a principal responsável por isso. A solução que parecia promissora se tornou uma tragédia ainda maior. Com tantos poços bombeando a água do mesmo aquífero, o nível da água subterrânea baixou drasticamente. E os poços mais antigos, incluindo o da família de Priya, secaram. O desespero tomou conta da comunidade. O pai de Priya, vendo as suas plantações murcharem e a dívida do poço acumulando-se, chegou ao limite e tirou a própria vida. Priya ficou órfã devido à falta de água. A dor de Priya era imensa e ela descobriu que sua história não era única.
vários outros pais na comunidade também haviam se suicidado. Essa realidade, onde uma pessoa na Índia se suicida a cada 30 minutos, essa é a média, por problemas financeiros ligados à falta de água, é um lembrete sombrio da urgência de repensar a nossa relação com a água. A história de Priya ressoa com a dura realidade de muitos na Índia e em vários outros locais. Um apelo para buscar soluções sustentáveis para as futuras gerações. Mas apesar dessa tristeza, o mesmo país oferece esperança através do trabalho da Paani Foundation. Eu recomendo que vocês procurem isso, com 2 As, Paani Foundation. Essa fundação atua no estado de Maharashtra, na Índia, combatendo a escassez de água e promovendo gestão sustentável dos recursos hídricos através da mobilização comunitária e capacitação técnica. Eles implementam soluções para aumentar a recarga de aquíferos, utilizando técnicas de slow water, ou água lenta, como a construção de trincheiras de infiltração, permitindo que a água da chuva se infiltre lentamente no solo, revitalizando aquíferos e transformando paisagens áridas. A história de Gopal, um agricultor de Maharashtra, é um exemplo. Antes da intervenção da Paani Foundation, Gopal lutava contra a falta d'água, com seus campos ressecados e colheitas insuficientes. Assim como o pai de Priya, Gopal sentiu o peso da dívida ao tentar cavar poços mais profundos, uma esperança que desapareceu com o contínuo rebaixamento do nível da água subterrânea. A chegada da Paani Foundation trouxe nova perspectiva. Gopal participou de reuniões, aprendendo sobre técnicas de captação de água de chuva e a importância da infiltração no solo. Ele e sua comunidade trabalharam na construção de drenos de infiltração e os resultados apareceram. O poço de sua família, antes quase seco, começou a recuperar o nível d'água. A partir da comunidade no projeto Water Cup, da participação da comunidade, uma competição entre aldeias, essa Copa, Copa da Água, essa competição entre aldeias para estimular a gestão comunitária da água e a conservação hídrica fortaleceu ainda mais essa transformação. É interessante que lá um ator do Bollywood, que é a Hollywood lá da Índia, ele é o líder disso daí. Então atraiu muita gente, milhares de pessoas. Com o aumento da recarga de aquíferos, Gopal não só viu seu poço reabastecer-se, mas também percebeu o aumento da umidade no ar e o retorno de pequenos riachos. Ele pôde diversificar suas plantações, investir em sementes, criar animais, garantindo uma renda mais estável. A história de Gopal é uma de mais de 250 mil famílias cujos poços secos voltaram a ter água graças a iniciativas como a da Paani Foundation, restaurando dignidade, esperança e união. A escassez de água não reside em sua ausência em si, mas na má gestão. A experiência de Gopal e de milhares de outros mostra que, com conhecimento e ação coletiva, a desgraça pode ser transformada em bênção. A vegetação desempenha um papel surpreendente. Esse experimento na Índia demonstrou que a revegetação reduziu a temperatura local em 2 graus centígrados. A chave para essa transformação reside no vapor de água, um gás de efeito estufa mais abundante que o CO2. O vapor d'água corresponde de 60% a 82% da atmosfera, comparado com 0,04% de CO2. Apesar de ser um gás de efeito estufa, o vapor de água tem uma característica única. Ele muda de estado, resultando em umidade variável na atmosfera, por isso mais difícil da gente modelar, ao contrário da distribuição mais homogênea de CO2. Entretanto, um conceito revolucionário, chamado bomba biótica, foi proposto por Anastasia Makarieva e Viktor Gorshkov em 2006. E sugere que as florestas, ele não só sugere, ele demonstrou, hoje em dia já está absolutamente aceito, que as florestas atuam como motores de transporte atmosférico e de umidade, puxando o vapor de água dos oceanos para o interior dos continentes. Essa função ativa da vegetação é muito mais significativa
do que se acreditava nos modelos climáticos tradicionais. Essa ideia ressoa com as observações dos rios voadores na Amazônia, documentados por Antônio Nobre, e com pesquisas anteriores de Milan, que aliás faleceu esse ano, sobre o desmatamento na Espanha e a desertificação por isso provocada. As árvores desenvolveram mecanismos incríveis ao longo de milhões de anos. Absorvem o calor do sol e transformam a água em vapor através de evapotranspiração, resfriando a superfície do planeta. Esse vapor carregado de calor latente, ele é liberado na atmosfera, e com isso ele sobe, né? Além disso, as árvores, elas desenvolveram não só o mecanismo da evapotranspiração, mas elas também lançam micropartículas, esporos, micro-organismos. Antônio Nobre chama de Magic Pounder, né, que atuam como núcleo de condensação, que são os essenciais para a formação de nuvens e precipitação. Agora, o segredo da bomba biótica reside na mudança de estado do vapor de água em altas camadas da atmosfera, pode ser 5.000 metros ou mais, né? Que quando ele se condensa, ele diminui de volume, né? Quando ele diminui de volume, ele baixa a pressão, né? Libera o calor para a atmosfera e esse calor vai embora para o espaço sideral. Interessante demais. E aí, quando ele baixa essa diferença de pressão, puxa o ar úmido do oceano para o interior dos continentes em um ciclo contínuo. Para que esse transporte de água funcione em longas distâncias, a continuidade da cobertura vegetal é essencial. O vapor de água também atua como um gigantesco ar-condicionado para o planeta. A ciência defende cada vez mais que a água é um fator muito mais determinante que o CO2 para a regulação da temperatura global. É nesse ponto que o trabalho dos profissionais de hidrologia torna-se fundamental. A experiência da Índia com a Paani Foundation, que inicialmente buscava melhorar a superfície do solo para a revegetação e o aumento da umidade, teve um efeito profundo, a melhora da quantidade de água nos aquíferos. No fundo, foi um processo de recarga em uma escala gigantesca. Para vocês terem uma ideia, no Brasil a gente tem mais telefones celulares do que banheiros. Ou seja, a tecnologia precede o saneamento básico no nosso país. É importante, então, a gente buscar um equilíbrio que eleve a qualidade de vida sem destruir as conquistas dos desenvolvimentos. Os hidrólogos e profissionais dessa área sabem que o desenvolvimento necessita de materiais, mas não pode ser feito à custa de água. São necessários projetos que melhorem o uso e a gestão da água, especialmente a água subterrânea, um reservatório invisível, mas colossal. A bomba biótica encontra uma conexão profunda com o subsolo. Quando a vegetação bombeia mais água para o interior dos continentes, é imperativo que a gente aumente a recarga dos aquíferos, a tal da água lenta que eu falei lá em cima. Todos os profissionais da nossa área sabem que as áreas de recarga são vastas. Se mais água chega ao coração das terras emersas dos continentes, é necessário planejar sua infiltração. Os projetos na Índia mostraram o caminho. Começar diminuindo a velocidade da água para que possa penetrar no subsolo. Os profissionais de hidrologia possuem o conhecimento para entender e manipular essa velocidade, conduzindo a água através dos meios porosos. É estimulante, então, observar a crescente atenção da comunidade científica à bomba biótica e ao desenvolvimento regenerativo, que oferece esperança para reverter desertificação. No entanto, o trabalho da hidrologia ainda não está plenamente integrado a essa discussão vital. Profissionais de hidrologia precisam se inserir ativamente nesse debate, ao lado dos meteorologistas, agrônomos e os especialistas sociais. É importante atuar com discernimento. Nem todos os aquíferos estão esgotados, e mesmo aqueles sob pressão sofrem mais em algumas porções específicas, não é um drama generalizado. Por isso, mais trabalho de hidrologia, monitoramento e gestão são necessários. A gestão sem informação é como um barco sem timão, a gente já sabe disso. É necessário criar uma massa crítica na hidrologia, um movimento que eleve os aquíferos ao nível de importância fundamental que realmente possuem. O potencial de desenvolvimento do uso da água subterrânea é imenso globalmente.
sendo uma ferramenta poderosa no combate à pobreza, na construção da resiliência e na segurança hídrica. A hidrologia tem o poder de oferecer muitas respostas, de integrar-se a campos aparentemente distantes, como a meteorologia e a agronomia, e de incorporar informações sociais na compreensão do fluxo nos aquíferos. Uma visão mais holística é essencial para o bem das futuras gerações. Precisamos despertar para a urgência da gestão holística da água, com bomba biótica e água subterrânea acopladas, pois os aquíferos são os reservatórios hídricos do planeta. Há muito mais trabalho pela frente para os hidrólogos, para os cientistas, para as indústrias, e os governos precisam focar nessa questão importantíssima. A responsabilidade recai sobre os detentores do conhecimento de transformar essa informação em algo útil para os tomadores de decisão. Apesar dos desafios, há motivos para otimismo. A humanidade tem demonstrado que, com conhecimento e vontade, pode mudar sua realidade. Se formos capazes de desenvolver tecnologias para extrair água das profundezas da Terra, também somos capazes de aprender a devolvê-la aos continentes. Gopal, o agricultor da Índia, não precisa mais depender de poços cada vez mais profundos. Com novas práticas de captação de água de chuva e sistema de recargas de aquíferos, ele e sua comunidade começaram a recuperar a esperança. Não podemos devolver toda a água perdida, mas podemos garantir que as futuras gerações não enfrentem a mesma crise. O futuro da água está em nossas mãos, nós, técnicos que estamos aqui nesse encontro. O futuro da água, cabe a nós decidir se continuamos acelerando a escassez ou se trabalhamos para restaurar o equilíbrio do ciclo da água. Para os profissionais, nós, de hidrologia, a pergunta não é se estamos preparados, mas é quando começamos. Obrigado. Excelente, Everton. Olha aí. Obrigado. Então, só para terminar aqui para vocês, alguns slides. Se cada um de nós adiciona uma gota, fazemos um oceano. Nunca perca uma oportunidade de fazer o mundo melhor. Obrigado a todos, um prazer novamente estar com vocês aqui. Excelente, muito obrigado pela apresentação. Uma reflexão em cima, né? Sim, sim. Bom, agora eu vou carregar da Maria. Já posso começar, né? Não, eu vou te tornar apresentadora. Deve ter aparecido ali a possibilidade embaixo do slide de passar. Sim. Beleza, perfeito. Se quiser começar. Então, primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui com os colegas tão distintos. É um prazer estar nesse evento importante do PH, como disse o Everton, uma referência em pesquisa de recursos hídricos. Adorei a palestra do Everton e ele mostrou que, sim, existem alternativas, existem ações possíveis para melhorar a questão da conservação, do aumento da disponibilidade. E a gente tem visto, que é cada vez mais urgente implementar esse tipo de conduta e de ações. Eu vou apresentar aqui, vou falar rapidamente sobre a questão de segurança hídrica e gestão integrada, mas vou mostrar um projeto em que muito do que o Everton colocou aí está sendo sentido hoje, uma bacia federal, e a gente, após anos de estudos, 4, 5 anos de estudos, nós propusemos um modelo de gestão para essa bacia. Então, vamos lá. Bom, então vou falar rapidamente, o que é gestão integrada e o que é segurança hídrica. São conceitos diferentes, mas que se integram, que eles têm alguns sombreamentos que são importantes. Na verdade, eles se complementam. Então, a gestão integrada é uma abordagem sistêmica, que vai o quê?
considerar essa conexão, essa interdependência entre água superficial e subterrânea, de modo que assegure, né, os múltiplos usos, a equidade de uso para os diferentes usuários, a questão climática. Então, como o Everton também destacou, precisa de quê? Conhecimento, não se faz gestão sem conhecimento. O monitoramento é uma ferramenta extremamente importante para o conhecimento. A gestão precisa, claro, de planejamento, a regulação, que faz parte da gestão, e a boa governança. Então, vai se traduzir, né, na fase final em instrumentos regulatórios de planejamento, mas considerando todas essas instâncias de governança, de equidade, integridade ecológica, crescimento econômico e também a participação social. Tem um foco em bacias hidrográficas, como unidades de gestão, claro, e uma ênfase na integração de múltiplos setores e usuários. Já a segurança hídrica é uma condição de garantir água em qualidade e quantidade adequada para as pessoas, envolvendo também a questão do ecossistema, a questão da possibilidade de eventos extremos, secas e chuvas. Então, ele pode ser entendido como um estado ou uma condição resultante da eficácia daquele processo de gestão que foi implementado. Então, é uma forma de planejamento estratégico da infraestrutura hídrica. E tem foco em quê? Nos riscos, vulnerabilidades, resiliência e acesso à água. Mas também, né, no Brasil e também nos estados que já têm planos de segurança hídrica, se adota como unidade de análise otobacias, às vezes otobacias menores ou otobacias integradas. E tem uma ênfase na dimensão humana e ecológica. Então, a gestão, né, desde que começaram a pensar a gestão integrada à água subterrânea e água superficial, ela já evoluiu, o conceito e os processos. Então, hoje é um processo de gestão coordenada. Então, ele envolve também muitos aspectos que hoje são considerados também na avaliação da segurança hídrica. E a segurança hídrica ela emergiu como um paradigma orientado a resultado, a meta, é como se fosse uma meta que se quer, refletindo as preocupações crescentes com as vulnerabilidades hídricas. E aí, como eu falei, então nós temos aqui, né, a gestão integrada, segurança hídrica, os dois têm abordagens integradas, ou seja, são abordagens multitemáticas, são abordagens intersetoriais, e eles têm, claro, eles se complementam de verdade. Então, existe um pluralismo epistêmico, ou seja, o conhecimento científico aliado também àquela percepção, a percepção ali da comunidade, dos atores, dos usuários. É uma integração prática, porque enquanto a segurança hídrica defende metas para a boa governança, a gestão integrada vai fornecer o quê? O quadro operacional. É uma abordagem sistêmica, os dois são, eles se apoiam em uma abordagem sistêmica e os instrumentos, monitoramento, planejamento participativo, regulação, inovação tecnológica, como falou muito bem o Everton. E aqui os caminhos para a efetivação, que na verdade acho que são grandes desafios, né? São os desafios que nós temos. Integrar realmente água superficial e subterrânea na tomada de decisão é algo que a gente tem falado muito, mas na prática ainda não é realizado. O fortalecimento institucional e participação social, que precisa aumentar, apesar da gente ter os comitês, mas essa participação social ainda precisa ser mais abrangente, mais efetiva, e os diferentes setores usuários têm que participar de uma forma mais equitativa. Muitas vezes, alguns setores têm um domínio maior nessa participação. Um monitoramento, então, assim, a rede de monitoramento é extremamente importante. Um planejamento adaptativo frente a essas variações climáticas. O alinhamento entre as políticas setoriais, então, não dá mais para fazer um foco só
na questão hídrica. Então, o que se busca hoje é aquele nexo água, energia e alimento. E aqui até, né, saneamento, mineração. Então, eu venho de um estado que é muito minerador, e a questão da água está sempre permeando aqui, a questão da água na mineração sempre permeia as nossas discussões aqui no estado. E a construção de indicadores de segurança hídrica como métrica de sucesso da gestão. Então, vamos lá. Então, agora eu vou começar rapidamente a falar do projeto. Nós já temos aqui no estado de Minas Gerais um plano mineiro de segurança hídrica. Ele foi concluído em 2024, bem recentemente. E aqui, a CPRM, ela desenvolveu um estudo que se chama Projeto Águas do Norte de Minas para o órgão gestor de Minas Gerais. E esse estudo ele foi concluído em 2019 e ele gerou as estimativas das reservas potenciais explotáveis para toda a região norte de Minas Gerais. E esse projeto, ele é utilizado a partir de uma deliberação normativa, os resultados desse projeto que permitem a alocação de água subterrânea na região norte. Então, toda a alocação de água subterrânea na região norte, ela é baseada nesse estudo. Mas esse estudo também mostrou que existiam déficits hídricos importantes dentro dessa área. E nós temos aqui, não sei se vocês veem, tem uma parte aqui bem marrom, olha, que já seria... Então, o marrom mostra que é uma área crítica, que praticamente o índice de segurança hídrica é muito baixo. Então, é uma área que tem uma necessidade muito grande de implantação de ações estruturantes ou não voltadas para a segurança hídrica. E aqui nós temos um laranja, que é logo, né, o menor depois do marrom, que é o máximo, e aqui um laranjinha mais claro. E essa área aqui, então, ela foi estudada em maior detalhe, SGB, junto com a Agência Nacional de Águas. Faz parte da bacia, vamos lá. Faz parte da bacia do Rio Verde Grande, ela é uma bacia que está na margem direita da bacia do São Francisco. Ela é uma bacia muito especial porque ela é dominada pelo cache, pelo aquífero cache, que é aquele aquífero que tem características muito peculiares e é um aquífero extremamente difícil de investigar, porque ele não segue em absoluto regras de bacias hidrográficas. Não existe bacia hidrográfica dentro do sistema cástico, né? Não existe limite de relevo para o sistema cástico. Então, o cástico sobe, né? A água sobe morro, é uma coisa assim, vai para lugares que você não imagina. Então, a gente teve um olhar muito especial, um estudo voltado para essas especificidades do cástico. Mas essa é uma região, que já tem conflito desde a década de 80, as sedes municipais, quase todas precisam de uma ampliação do sistema de abastecimento. É uma área de vocação agrícola, é a região principal de produção de frutas aqui no estado. E quase 90% da água é água subterrânea. Não existe água superficial. Nem o curso principal do Verde Grande é perene. Então, assim, a dependência da água subterrânea ela é muito grande. E existe um déficit. E, na verdade, aqui nem existem grandes poços. Os poços têm vazões de 150, 200, 300 metros cúbicos hora. E a grande preocupação é como que, né, esse uso, sem um controle maior, o que isso vai influenciar a própria disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo, mas também nessas relações rio-aquífero, que são muito diretas ali, e a gente percebeu isso com o uso de traçadores corantes
que nós utilizamos como estudo na bacia. Então, os objetivos é a avaliação integrada de recurso hídrico, o desenvolvimento de um marco regulatório a partir de diretrizes de gestão e a conformidade com as políticas de recurso hídrico, ou seja, o próprio plano diretor da bacia, mas também o Plano Nacional de Recursos Hídricos. E aqui nós temos, então, o estudo, que envolveu, claro, como eu falei, uma análise sistêmica, foram utilizados vários temas, então nós tivemos aqui mais de 70 profissionais envolvidos, mas de forma integrada, pensando cada tema, pensando como ele influenciaria ou condiciona a questão hídrica, a dinâmica hídrica da região, então geomorfologia, geofísica, geologia, hidrogeologia. A integração desses temas permitiu que fossem definidos locais para monitoramento, então nós estamos deixando como legado mesmo 10 postos de monitoramento que estão monitorando a cada hora com envio telemétrico para o hidrotelemetria da ANA, as estimativas de reservas, a avaliação de demandas futuras e cenários, e, por fim, os elementos para gestão, que permitiram, então, a construção das diretrizes da gestão integrada para a bacia. Então, aqui são os 10 poços que foram implantados. A gente implantou não somente nas áreas que têm um uso maior, como, por exemplo, a cidade de Montes Claros, que é o principal polo industrial e urbano, com 450 mil habitantes, aproximadamente, mas também em áreas menos influenciadas. E tivemos a preocupação também, para conhecer a integração rio-aquífero, de implantar poços junto às estações de referência da Rede Hidrometeorológica Nacional. Nós temos aqui um poço bem junto a uma estação de referência. A bacia, para análise, ela foi dividida em 3 compartimentos: o alto, o médio e o baixo, em função das características de relevo, as características geológicas e também as características climáticas. Então, nós temos o alto como uma região que tem um índice pluviométrico maior, em torno de 1.000, e o baixo com um índice pluviométrico em torno de 700, ou seja, 300 milímetros de diferença. Isso tudo, né, esses 3 fatores juntos, eles influenciam grandemente a dinâmica hídrica aqui da bacia, e por isso dividimos, então, nos 3 compartimentos. E os pilares, então, né, dessa gestão integrada que foi elaborada, foi, claro, a integração das águas, a participação em governança, então nós tivemos essa preocupação de levar essas discussões sempre para o comitê, fizemos seminários, durante todo o processo houve uma comissão de acompanhamento do projeto que envolvia não somente as pessoas do comitê, mas também universidades, a companhia de saneamento, com pessoas da área, né, ali da região, e também o monitoramento, e aqui a gente traz, né, uma inovação que eu vejo para a questão da gestão, que é uma gestão não estática, uma gestão dinâmica e adaptativa à questão climática. Então, como eu falei, né, esse modelo proposto, ele assimila as variabilidades climáticas e as alterações no armazenamento subterrâneo verificadas. E envolve, então, o monitoramento hidrológico, já existem estações da RHN, e nós implantamos mais algumas, o monitoramento hidrogeológico, que foi implantado durante o projeto, e as respostas adaptativas. Então, a gestão ela vai se adaptar, os usuários vão se adaptar, eles vão conhecer a condição da bacia e adaptar o uso da água de acordo com as questões da variabilidade climática. Então, aqui, como é que nós, né, pensamos assim, um modelo, vou falar de forma muito resumida, porque tem um cálculo, tem toda uma avaliação assim, matemática, estatística em cima. A gente está concluindo o projeto, então quem tiver interesse, depois, né, ele vai ser disponibilizado no site da ANA.
Mas aqui, de modo geral, então o que nós entendemos com a potencialidade hídrica ali? Seria a recarga média, nós temos um mapa de recarga distribuído e temos os 3 compartimentos. Então, a recarga média em cada um dos compartimentos, alto, médio e baixo, vezes o quê? A incerteza estatística associada a essa recarga, porque é uma região de grande variabilidade. E aqui, dividindo, né, essa relação, nós temos aqui um fator que é um fator de retorno. Então, por exemplo, como essa área é uma área de irrigação muito grande, a gente precisa considerar que existe um retorno. Então, foi considerado 5%. E qual que é a potencialidade? Seria, então, a nossa reserva renovável, aqui, né, representada pela recarga, e ainda a possibilidade de utilização da reserva permanente, mas conforme alguns critérios. Então, vamos lá. Então, aqui, o que a gente tem? Olha, esse gráfico aqui é um gráfico para um compartimento, e aqui vocês vão ver que nós temos essas curvas aqui, em azul claro, são as curvas mensais de variação do armazenamento subterrâneo. Esse armazenamento subterrâneo, ele saiu de um balanço hídrico que foi também comparado e ajustado com dados de um modelo elaborado a partir do satélite GRACE. Nós temos um colega que está terminando o doutorado dele nisso, ele fez o modelo para o Brasil todo e também ajustou o modelo para a Bacia do Verde Grande. Então, esse armazenamento aqui, ele está não somente um balanço hídrico muito criterioso, mas também um olhar considerando o satélite GRACE. O que está aqui em preto é a média móvel de 12 meses, para tirar, né, toda essa variabilidade grande. Nós temos aqui, ó, em torno de 700, é o que seria a nossa reserva permanente, nosso limite de reserva permanente. O que está aqui em cima seria a nossa reserva renovável. Então, dentro dessa concepção de poder usar a reserva permanente dentro de uma condição, nós colocamos que o máximo que poderia ser usado de reserva permanente seria o equivalente a uma potencialidade. Aquele valor lá, eu acho que eu esqueci de comentar, gente, que aqui existe a potencialidade e nós temos a reserva potencial explotável, que é o quê? Uma parcela dessa potencialidade. E o que dá essa parcela? É o coeficiente de sustentabilidade. Ou seja, ele vai definir qual que é o valor que a gente pode usar dessa potencialidade, desde que não haja um efeito além daquele que a gente estipulou. Então, qual que foi o efeito? No máximo, 40% das vazões de base. Então, assim, tem que manter 60% das vazões de base. Não estou falando vazões de referência, não, vazões de base, tá? E aqui, então, abaixo dessa linha azul, nós já estamos usando o quê? As reservas permanentes. E aí existe uma condição. Então, o cálculo do coeficiente de sustentabilidade então, foi feito usando vários métodos. Então, qual que é aquela parcela? E aí, quais são as regras? Se estamos, né, os 5 aqui, olha, o 1 é o primeiro, é o vermelho, é aquela parte mais crítica, que aí não seria possível. Nós alcançamos isso em algum momento. Então, quando está nessa região aqui, vai valer aquele CS que foi calculado, aquele CS que só vai permitir, né, usar a potencialidade. Mas, se nós estivermos nessa condição aqui, ó, que já seria, né, os níveis aqui 5, ó, a gente poderia utilizar mais, poderia bombear um pouco mais. Então, aqui você multiplica o fator do CS. Então, aqui seria 1, né, nessas 3 condições mais críticas, e aqui nas condições mais favoráveis do verde e azul, poderia, então, ter, né, uma disponibilidade maior para ser utilizado no bombeamento.
E aqui, então, só para mostrar para vocês. Então, na condição pior, essa aqui seria a reserva potencial explotável, que tá, né, ela está representada por otobacias. Então, aqui a gente teria, né, os valores um pouquinho mais claros e até mais, né, brancos e mais claros. Então, uma menor potencialidade, uma menor reserva potencial explotável. E aqui, na máxima condição, na condição maravilhosa, em que os usuários teriam condições, então, de explotar um pouco mais. E como é que a gente vai, então, como é que os usuários e o órgão gestor vai controlar isso? Então, nós já existe, né, um marco regulatório lá para a bacia, que é da calha do Rio Verde Grande, e a gente tentou juntar os dois boletins. Existe um boletim, existem reuniões de alocação com os usuários, e aí o boletim de alocação de água seria o seguinte: nós teríamos aqui, né, o mapinha da bacia, aqui todas as estações, né, os poços que estão em vermelho aqui, as estações pluviométricas, as estações climatológicas, um gráfico do índice padronizado de precipitação que mostra, então aqui nós temos, né, que o azul mais escuro seriam anos anomalamente mais chuvosos e aqui no vermelho anos anomalamente mais secos. Então o usuário já vai saber aqui em que condição estamos. Estamos no branco aqui, que está dentro da normalidade, estamos já começando um ano mais chuvoso ou um ano mais seco. Os postos de monitoramento, que nós já temos quase 3 anos de monitoramento, os níveis dos postos foram ajustados ao armazenamento subterrâneo, aquele calculado lá no balanço hídrico e também relacionado ao GRACE. Então, o armazenamento, e a gente viu uma relação muito boa para os postos dos gráficos de armazenamento com os gráficos de nível. Então, a gente consegue, a partir dos níveis dos poços que estão lá, fazer aquela mesma regrinha. Estamos numa condição maravilhosa, estamos numa condição pior. E aqui também foi feita uma média móvel que permite, então, tirar essas grandes variações e a gente perceber se houve um ganho ou uma perda de armazenamento. E, por outro lado, a gente conseguiu também estabelecer relações lineares entre chuva, a chuva está medida lá nas diversas estações pluviométricas, estabelecer correlações lineares entre precipitação e recarga e armazenamento. Então, a gente consegue também, a partir da chuva, chegar à questão do armazenamento. Então, aqui, né, novamente, aquele gráfico. E qual que é a ideia? É que, a partir... As reuniões de alocação são normalmente em março, abril, então a gente já passou o período chuvoso. Então, a gente tem, olha, nós chegamos nessa condição aqui. O que é esperado para o restante do ano? Nós vamos chegar lá no vermelho? Não, nós estamos aqui e vamos permanecer. E existe aqui, né, foi feita toda uma análise também estatística de risco associado a um erro, a essa estimativa. Mas foi um trabalho muito grande, a gente acha que, claro que é preciso ter mais poços, isso é óbvio, mas já é um começo de usar água subterrânea como indicador mesmo de variação do armazenamento. Então, a gente vai trabalhar com análise integrada, então, o indicador chuva, indicador recarga, indicador armazenamento, indicador nível da água. E esses reunidos vão dar, né, um quadro de qual a situação ali na bacia, e é fácil para o usuário perceber. Ele vai entender, olha, o meu poço está lá embaixo, os postos de monitoramento estão lá embaixo, realmente a situação está feia. A chuva, não choveu, olha, a chuva está muito abaixo da média histórica. Então, é conhecer para gerenciar, gente. Monitoramento, palavra-chave, análise integrada, integração
E a intervenção técnica, tudo aquilo que o Everton colocou aí antes de mim, né? O que vai fazer com isso? Como vamos melhorar, né, essa situação? Então, é assim, né? Então, o que eu trago para vocês é que eu vejo que, né, esse estudo ele promoveu uma abordagem inovadora que integra monitoramento de água superficial, subterrânea e uma, né, viabilizada através da estrutura de gestão existente e que foi criada também, permitindo análises mais robustas e decisões tecnicamente fundamentadas. É isso, gente. Muito obrigada. Excelente, muito obrigado, Maria, pela apresentação, por mostrar esse trabalho excelente que o Serviço Geológico está fazendo, né, em relação à gestão da água subterrânea. Excelente. Gostei muito também, muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Vou carregar a apresentação da Não é Pilar. só meu, viu, gente? É uma equipe atrás de mim fantástica. Tiago, como é que funciona? Você que transfere ou sou eu que vou apertando as setinhas, é isso? Eu te tornei apresentador. Ali na base da apresentação deve ter umas setinhas que você consegue passar ali. Fique à vontade para começar. Muito obrigado. Então, tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui num evento promovido pelo IPH, né, eu sendo uma mera alguém que das áreas das sociais aplicadas, que não é da área de hidrogeologia, nem nada do tipo, né? Embora eu ande no circuito das águas subterrâneas por muito tempo, eu digo que eu sou uma não técnica, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui no meio de pessoas que estudam tão a fundo um objeto que é o meu objeto de pesquisa de paixão, e dizer que eu agora vou ganhar pontos com meu filho, porque eu estou dividindo a mesa com o grande ídolo dele, que é o professor Água. Não é o Everton, tá? É o professor Água. Eu sei disso. Aliás, hoje em dia, mais gente me chama de professor Água do que de Everton. Nem sabe nada. Ele montou um aquífero hoje de manhã, tá? Com esponja. Foi muito engraçado. Muito bom. Mas o que eu queria fazer com essa brincadeira, né, para começar a minha apresentação, é que quando a gente, né, está falando dessa questão, toda aquela história que o Everton narra com a nossa Priya, ele está dizendo da dimensão da crise hídrica. E aí, essa crise hídrica, ela se manifesta por 5 facetas que elas não são isoladas, na verdade. Muitas vezes, elas andam de mãos dadas ou elas se agravam. É uma ideia da escassez hídrica, realmente de uma diminuição da superfície hídrica e da disponibilidade hídrica regional, mas também de uma degradação dos nossos recursos hídricos por conta da poluição. A ideia da falta de acesso à água potável, que é o caso da Priya, que é muitas vezes atrelado a esse cenário de escassez, de degradação, mas principalmente de uma falta de infraestrutura, e aí a gente está falando mesmo daquela infraestrutura hidráulica que o pessoal da engenharia hidráulica gosta, ou ainda a questão da degradação dos ecossistemas e a perda de biodiversidade, e aí entra muito de toda aquela história da bomba biótica, dos rios voadores, né, que são temas que muitas vezes as pessoas esquecem dentro, né, dessa dinâmica da discussão de águas, de pensar que a gente não pode discutir água sem discutir a questão do uso e ocupação do solo, e a questão dos desastres relacionados à água, né, que é esse aumento de fenômenos de seca ou fenômenos de inundação que o Rio Grande do Sul experimentou de uma forma extremamente severa no ano passado. E dentro desse contexto, né, surge essa palavra-chave, né, que é a ideia de segurança hídrica, que dá nome a essa sessão. E aí eu trouxe, né, uma definição que é uma definição da Universidade das Nações Unidas, que ela tem sido entendida como essa capacidade de uma população em assegurar um uso, né, e um acesso sustentável a essas águas de uma forma a garantir o bem-estar humano, o desenvolvimento socioeconômico, proteção contra desastres e preservar os ecossistemas, que está dentro dessa ideia dessas 5 facetas dessa crise hídrica.
E quando a gente, né, analisa, né, esse fenômeno da crise hídrica, tem se chegado à conclusão que o grande problema da crise hídrica ela é um problema de governança, mais que uma ideia de falta de água, né, ou de poluição. Por que eu tenho falta de água? Por que eu tenho poluição? Porque eu não tenho uma boa governança. Então, a segurança hídrica, ela só vai ser atingida se eu tenho uma boa governança dos meus recursos hídricos. O que pressupõe, dentro dessa boa governança, que eu tenha uma articulação entre os meus atores, que são múltiplos, e deixa eu ver se eu consigo passar meu próximo slide, mas eu não estou conseguindo. Consegui. Desses múltiplos atores, entre múltiplas escalas, porque aí está um outro ponto. Quando a gente pensa nessa questão de gestão e de governança, eu vou ter um papel da União, dos estados, dos municípios, do SGB, das associações, das organizações não governamentais, né, como o Instituto Água, das universidades, e todos juntos dentro influenciando um processo de tomada de decisão. Então, essa minha governança ela vai se materializar por meio de regras, práticas e processos políticos, institucionais e administrativos, onde vão se tomar decisões e essas decisões vão ser implementadas e cada um vai articular seus interesses e suas preocupações aí, né, na forma como isso vai ser gerido. E aí é que surge uma das grandes perguntas, né? Que é como está a governança das águas subterrâneas no Brasil e nos estados brasileiros. E por que eu dou essa ênfase nos estados brasileiros? Porque, segundo o nosso conjunto de regras, né, o nosso ordenamento jurídico institucional da nossa Constituição Federal, a água subterrânea ela é de domínio dos estados. Isso não quer dizer que a Agência Nacional de Águas, que o Serviço Geológico Brasileiro não tenha um papel na governança e que ela seja... Não, quer dizer que eles são os principais responsáveis por essa gestão. Mas os estados estão dentro de um pacto federativo e, portanto, instituições externas vão influenciar também. E esses estados também vão ser influenciados por uma série de usuários. Então, dentro desse contexto e dessa pergunta que é muito ampla, eu, no âmbito do meu pós-doc, eu tentei estudar algo muito singelo, que é como é que está a governança dos estados. E aí eu peguei o caso específico, né, dos estados do Aquífero Guarani, não para focar no Aquífero Guarani, mas sim para ter um recorte territorial, porque ele pega 8 estados. E aí começava o primeiro problema, que é como construir esses indicadores. E eu sempre fui cercada de geólogos, né? Então, assim... Eu lembro que eu conversava com o Ricardo Irata, eu conversava com o José Luiz Albuquerque, eu conversava com o Didier, e eles nunca chegavam num acordo. Até que eu falei, chega, eu não sou hidrogeóloga, não me interessa o que vocês me dizem, eu sou advogado, o que me interessa é o que a lei diz, porque no final das contas, o que tem força vinculante é a lei. Então eu fui pesquisar na legislação quais são, né, a base técnica que eu preciso ter, qual que é a minha base operacional legal, ou seja, quais são meus instrumentos de gestão, quais são as instituições e como eu faço a coordenação política e setorial que a Maria Antonieta estava dizendo, né, da questão de outras agendas, e o Everton também colocou a questão ambiental, a questão agrícola, a questão do saneamento, dentro dessa lógica. Como é que se dá essa interface, né, dentro dos instrumentos? E aí foi muito engraçado, porque eu apresentei isso para os hidrogeólogos, eles inclusive, não, mas eu não gosto dessa base técnica. Eu olhei para eles, não me interessa se você gosta ou não. O que tem, é o que tem, é o que temos, e vamos ter que seguir isso dentro dessa questão, dessa legislação. E aí eu fui aplicando isso, né? Então eu apliquei para os 8 estados, e agora eu brinco que eu estou parecendo, né, aqueles... Estou batendo de porta em porta, né, das universidades para tentar achar pessoas locais. Aqui no Rio Grande do Sul, o Thiago já se dispôs a validar os resultados, né, e a gente trabalhar esses resultados em conjunto. Do Mato Grosso e de São Paulo, eles já foram validados, inclusive foram publicados. E aí, o que a gente chegou à conclusão? Que a base técnica que eu tenho do ponto de vista institucional... E aí, eu não quero dizer aqueles estudos incríveis que o SGB faz uma parte, não, mas essa base técnica para realmente operacionalizar dentro é muito fraca. Então, eu tenho estudos, a maior parte dos estados,
Tem estudos ali para delimitar áreas de recargas, mas são em estudos que são em escalas que são completamente inadequadas, porque eu não vou, por exemplo, poder transferir esse estudo para informar um plano diretor ou ainda para usar isso numa escala de bacia hidrográfica, porque são escalas muito amplas. Faltam estudos de vulnerabilidade para determinar perímetros de poços. A questão da rede de monitoramento, né, que a Maria Antonieta falou dessa importância, a maior parte dos estados só tem a rede de monitoramento do SGB. Não tem outra rede. Eles não têm uma rede estadual. Então, assim, pelo que eu vi, do Rio Grande do Sul está em elaboração, mas ela ainda não está implementada. Ou seja, como é que a gente vai pensar, né, numa governança de águas subterrâneas, numa gestão adaptativa, se eu não tenho nem esse ponto zero, né, antes dessas mudanças climáticas, né, antes desse uso, dessa corrida de poços que está vindo aí, né, eu não tenho. Eu tenho ainda a questão da falta de dados sobre a contribuição da água subterrânea para a água superficial e para o ecossistema. Então, a maior parte das vezes, eu estou dando outorga de água subterrânea e eu não faço a menor ideia se isso vai ter um impacto lá no meu usuário de água superficial. Então, assim, eu tenho, né, o resumo da ópera, uma precariedade dos diagnósticos de águas subterrâneas. Eu tenho, né, os estudos, né, os processos de outorga. Se eu não tenho essa base técnica preliminar, eles estão acontecendo sem embasamento técnico. O uso, que muitas vezes não faz o monitoramento desses impactos, porque eu não tenho uma rede de monitoramento, então eu não vou ter problema de água subterrânea, porque eu não tenho rede de monitoramento. E eu não tenho como fundamentar sequer a política de recursos hídricos, muito menos fundamentar outras políticas para que eles incluam a gestão dessas águas subterrâneas. Então, assim, eu tenho aqui um contexto muito grande de insegurança hídrica, porque eu não tenho como garantir a sustentabilidade da alocação do uso, nem monitorar o impacto. Então, a Maria Antonieta usou uma frase que eu preciso conhecer para gerir. E a grande verdade é que a nossa gestão ela está sendo feita sem essa base de conhecimento, porque eu preciso garantir a água, então eu estou fornecendo, mas eu não tenho a base técnica. Aí nós vamos para a dimensão operacional legal, que são os instrumentos. Bom, pelo menos os planos estaduais, todos eles têm. A água subterrânea aparece, não com muito detalhamento, mas ela aparece. Quando a gente, né, vai para o plano de bacia, e aí eu estudei só o caso de São Paulo, que eu estudei 7 comitês de bacia, no caso das áreas de recarga do Guarani, ou seja, eles tinham a diva eles portam a diva dos aquíferos, que é o Guarani, que é a mais conhecida. O que a gente percebe? Que se incluem diretrizes, mas são diretrizes extremamente genéricas. Né? Há necessidade de proteção das águas subterrâneas. As águas subterrâneas são vulneráveis a agrotóxicos, mas assim, são vulneráveis a agrotóxicos aonde? Em que locais? Qual aquífero? Que agrotóxicos? Não tem esse respaldo. O enquadramento, ficção legal, a gente não implementou. A outorga, a gente tem essa limitação da base técnica, a gente tem o problema da baixa adesão de usuários, e a gente tem, que isso eu não tenho como mensurar, mas, por exemplo, eu fui olhar se havia campanhas de para incentivar a regularização. E poucos órgãos de gestores de recursos hídricos fazem essas campanhas. E a questão da fiscalização, ela é prevista, se faz essa fiscalização com várias limitações. Quando você conversa com gestores, eles falam, olha, temos limitações porque está tendo um enxugamento nos órgãos gestores do que seriam os setores responsáveis por essa parte da hidrogeologia. A cobrança, vários estados ainda não implementaram, Mato Grosso não tem, 0. Alguns implementaram de forma parcial, ou seja, em alguns comitês, ou ainda a gente percebe que tem setores que não precisam pagar. O que é um despautério, porque a gente tem um princípio, né, do valor econômico da água e, no final das contas, esse valor econômico não está sendo cumprido. Os sistemas de informação, a maior parte deles
tem dados sobre água superficial. Vários dizem que tem o dado de água subterrânea, mas esse dado não é público, ou o sistema não é amigável. Então, o que acontece? Eu chego lá, eu vou clicar em água subterrânea e aí dá um erro. E eu não consigo entrar na aba de água subterrânea. E os instrumentos específicos para águas subterrâneas? Eles não estão na Política Nacional de Recursos Hídricos, mas eles estão no que são nas resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. São as áreas de proteção à recarga, que em boa parte das leis estaduais o pessoal chama elas de áreas de proteção máxima, ficção legal, elas são previstas, mas não são regulamentadas. Áreas de restrição e controle de uso. Em muitos casos não são regulamentadas, eu tenho alguns casos que sim, elas são regulamentadas, mas pouco implementadas ou não são implementadas na medida que precisariam. Então, o caso de São Paulo a gente tem uma área tem algumas áreas de restrição e controle de uso de águas subterrâneas, só que a gente teria que ter muito mais. A gente tem estudos técnicos que apontam a necessidade de se criar 23 dessas áreas, a gente não criou tudo isso, né? Criamos umas 5 ou 6. A questão dos perímetros de poços. A gente tem perímetro sanitário. Perímetros de alerta também é uma ficção. Não implementamos esse instrumento. A gente tem alguns casos de estudos de caso. Então, o Instituto de Pesquisas Ambientais, o antigo IG daqui de São Paulo, fez alguns casos, mas não é algo que é juridicamente vinculante. A recarga artificial, que se torna cada vez mais importante e que é uma obrigação, segundo a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dos órgãos gestores estaduais regulamentar, não foi regulamentado em nenhum caso. E eu não tenho troca de informações entre o órgão gestor de recursos minerais, na Agência Nacional de Mineração, questão de águas minerais, e águas subterrâneas, que a gente está falando no fundo de águas subterrâneas, mas que elas têm um tratamento jurídico completamente diverso. Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui. Na nossa dimensão operacional, legal. Então, assim, aqui eu já dei, né, o resumo da ópera. Então, a gente não aplicou, esses instrumentos não foram aplicados sequer para água superficial, né? Por exemplo, a questão dos planos de bacia, cobrança, muito menos para água subterrânea. Se eu não consolido esses instrumentos de gestão hídrica, eu não vou conseguir que esses sistemas sejam incluídos em outras agendas. E quando eu falo que eu não tenho plano de bacia em determinadas bacias, isso é muito grave, porque eu não vou ter como promover gestão integrada da água e eu não vou ter como incluir também em outra política, por exemplo, política urbana, política agrícola. As várias limitações da outorga, né, que no final das contas a gente está tendo aí um balanço hídrico e prognóstico de demanda que são completamente subdimensionados diante do contexto que a gente tem. Eu não tenho como investir na bacia por conta das limitações da cobrança e os instrumentos específicos para água subterrânea, eles não têm se materializado na prática. A dimensão institucional legal. Todos os estados constituíram um sistema estadual de recursos hídricos, né? Eles têm conselhos estaduais. Em muitos casos, eu não tenho Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, que é um problema. Não é o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma Câmara Técnica, mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul não tem promovido programas de treinamento específicos para água subterrânea. Não é só o Rio Grande do Sul, tá? São Paulo promoveu um agora, esse ano, porque eu tinha passado para eles todo o prognóstico e eles falaram, não, precisamos fazer. Nem todos os CBHs foram implementados, eu inclusive vi nos comentários que está tendo uma consulta pública para estimular a criação da Comitê do Bacia Hidrográfica do Baixo Amazonas. A gente tem vários problemas na implementação das agências de bacia ou nessas associações delegatárias que fariam o papel de secretaria executiva. Via de regra, a gente instituiu fundos estaduais de recursos hídricos, mas com o problema da cobrança, esses fundos muitas vezes acabam não tendo o recurso que deveriam ter. E a gente tem sistemas estaduais de meio ambiente. Isso é algo bom. Então, temos as bases de um quadro institucional, que é muito bom, mas eu tenho necessidade de fortalecer esse quadro institucional do ponto de vista de recursos humanos, financeiros, e eu tenho que fazer um esforço de consolidar os comitês de bacia e as agências, bem como as câmaras técnicas de águas subterrâneas. Elas são elementos-chave.
Caso contrário, a água subterrânea não vai aparecer, não vai se estabelecer uma agenda de águas subterrâneas. Na coordenação político intersetorial, eu tenho aí o primeiro ponto que eu quero deixar e que fique muito claro, que eu não tenho como atingir segurança hídrica só com a política de recursos hídricos. E o Everton foi muito bom nisso. Se eu não tenho, por exemplo, uma política agrícola e uma política florestal que garanta floresta, eu não vou ter água. Então, a gestão integrada, ela não é uma mão única. Eu tenho aí que ter outras agendas, né? Então, assim, a questão do licenciamento, zoneamento, a questão urbana. E aí, como essas políticas públicas, né, os instrumentos dessas políticas públicas, de setores usuários da água que são impactadas, incluíram essa agenda. Então, o ordenamento territorial, eu pesquisei 40 municípios da área de recarga do Guarani em São Paulo. Inclusive, são municípios que usam. A legislação municipal não inclui as águas subterrâneas de forma efetiva. Ela inclui da seguinte forma: o ordenamento territorial vai proteger os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Coisas assim, disposições vagas que não têm qualquer efeito jurídico, né? E que no final, agora, um zoneamento, estabelecimento de uma área de proteção à recarga, vedação a determinadas atividades numa área, isso não existe. Estabelecimento de contratos estabelecendo que, por exemplo, que a companhia de águas vai ter que determinar um tanto de recursos para investir em recarga de aquíferos ou para investir em unidades de conservação. Não existe. Então, isso é um problema grave. Saneamento. Saneamento, ele vem de poluir água. E aí eu estou falando das 4 vertentes, não só da questão de água e esgoto, mas eu estou falando também da questão da drenagem, né? Que a gente parte do pressuposto que a drenagem, que a água da chuva é limpa e que está tudo bem. E a questão de resíduos sólidos. O que a gente percebe? Os planos municipais de saneamento ou o plano estadual de saneamento, via de regra, ele só se preocupa com perda de água. A perda de esgoto não entra na equação. Outra coisa que se percebe é que, por exemplo, esses instrumentos, eles se preocupam eminentemente com a expansão da rede, o que eu acho interessante. Mas ele não se preocupa em ações para garantir a água que vai abastecer essa rede. Então, assim, eu não vou ter, por exemplo, ações no sentido de proteger uma determinada área para garantir recarga. Ou ainda, né, a gente tem um dispositivo na lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no artigo 47, que dizia que quando o abastecimento de água, ele usa a água de uma unidade de conservação, ele deveria remunerar essa unidade de conservação. Esse dispositivo não foi regulamentado, então não há essa exigência. O que é outro problema. Então, a gente percebe que, e também não há, digamos assim, uma preocupação do setor em, tudo bem, não foi regulamentado, mas eu vou fazer convênios, acordos de cooperação com a unidade de conservação, porque eu preciso garantir água para o meu abastecimento. No caso da agricultura, é o mesmo problema. Então, assim, nós aqui no Brasil, a gente não tem uma cultura de promover o monitoramento pelos usuários, que é o que acontece em outros países, onde os usuários monitoram a água e monitoram os níveis do aquífero. Nós não temos isso. Então, a gente tem agora todo um processo de expansão da irrigação. Vários estados não têm planos estaduais de irrigação. Quando tem esses planos estaduais de irrigação, como é o caso do Rio Grande do Sul, não há no plano essa questão da preocupação em garantir o recurso. É a questão só da preocupação da expansão da rede de irrigação. Mas essa rede de irrigação, ela tem que ser baseada em alguma coisa. Ao mesmo tempo, não há uma preocupação do setor em relação a controle de agrotóxicos. Não há uma preocupação do setor na parte de controle de lançamento de resíduos veiculados ali à pecuária. Por mais que a política agrícola faça umas disposições assim bastante genéricas, isso só é olhado no âmbito do licenciamento ambiental, sem falar da questão do reflorestamento. Então, o que a gente tem são as reservas legais
as áreas de proteção permanente e só. Sendo que, dentro dessas áreas de preservação permanente, nunca, tirando as nascentes, a gente não tem nenhuma delas que pense nas áreas de recarga de aquíferos, até porque a gente não tem estudos técnicos que digam, olha, essas são as áreas recargas vitais que precisariam ser protegidas por meio de unidade de conservação ou por meio de algum outro instrumento legal. Tá? Uma PP administrativa. Não, nós não temos isso, nós não chegamos a esse conhecimento. Então, a gente tem grandes mapas hidrogeológicos de áreas de recarga, por exemplo, a área de recarga do Guarani, mas eu não tenho como transformar toda a área de recarga do Guarani numa unidade de conservação. Então, que áreas ali são mais centrais? Então, isso são todos dados que remetem àquela falta da minha base técnica. E, por fim, a questão da minha política ambiental, né? Então, eu tenho aí que melhorar todo o meu aparato. As unidades de conservação, pelo menos no caso de São Paulo, tem se mostrado como o principal instrumento aí para garantir a recarga e para garantir a proteção dessas áreas, não porque elas pensaram em recarga, é porque, coincidentemente, elas estão localizadas numa área de recarga. E, em muitos casos, essas unidades de conservação, por exemplo, elas não têm plano de manejo, o que é um outro problema, porque toda a gestão da unidade e toda a proibição do que vai ser ou não feito está atrelado a um plano de manejo. No caso das políticas de clima, né, que a gente está falando tanto de clima, quando a gente vai olhar as políticas estaduais de clima, o grande enfoque delas tem sido na questão do CO2. E aí, Everton, quando você traz para mim essa informação que a questão da água ela é muito mais importante para a temperatura do que esse CO2, me traz um embate, porque falou, poxa, mas espera aí, está todo mundo olhando só para a questão do CO2 nessas políticas estaduais de clima. Então, a redução do CO2, mas eu não vejo, e algumas de desmatamento, mas é só, em muitos casos, carbono. Não é só a água subterrânea que não aparece, é a água que não aparece. Então, isso é um problema muito sério, né, desse descompasso. Então, o que a gente tem nesse cenário? Eu tenho um cenário de insegurança hídrica. E quando eu falo em segurança hídrica, não é por conta da questão das mudanças climáticas. Ó, quem chegou aqui. É por conta dessa insegurança institucional e instrumental e técnica do nosso processo de governança. E, por fim, né, eu vou ter aí essa questão da mudança climática, que vai intensificar toda essa situação, que já começou ruim e que se arrasta por 28 anos, que é desde 97, que é a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí? Né? Base técnica precária, marcos instrumentais e institucionais da política que não foram plenamente implementados, instrumentos de outras políticas que são fundamentais para essa segurança hídrica, que não incluem a pauta, e aí pensar, olha, a água subterrânea, ela pode ser sim uma aliada no alcance da segurança hídrica. Eu lembro muito, né, de vários hidrogeólogos falando desse potencial, de como ela é mais resiliente, mas num contexto de boa gestão. Caso contrário, a gente vai esgotar os aquíferos, sim, vai colocar em risco os rios. A gente já está tendo perda de superfície hídrica em várias regiões brasileiras, que não dá para dizer se é um fenômeno climático ou se não tem uma questão de uma interferência da questão de água subterrânea e ecossistemas dependentes. E aí, no final das contas, nós nos colocamos em risco, e aí eu volto para a história do Everton da Pria, que são as pessoas se matando porque simplesmente é a completa desesperança, porque elas não conseguem mais prover o seu sustento pela total degradação das condições ambientais. Então, era isso que eu tinha para colocar. Eu acho que eu falei demais, mas não aguentei, Thiago, desculpa. Não, perfeito. Muito bom, muito bom. Ótimo. Muito boa, são muito boas as considerações que você fez. Até eu tinha pensado em fazer uma pergunta, você acabou com a minha pergunta aí. Mas tem algumas observações de dois participantes, do Darcy e do Rui, que eu vou passar para vocês fazerem comentários, né, sobre o que eles descrevem aqui. Então, o Darcy
ele direciona vocês, né, a questão de superar a lacuna da política de recursos hídricos, né, e incluir os municípios na gestão das águas, né, que as prefeituras precisam se adequar os planos diretores e incluir água subterrânea na segurança hídrica. Então, o que vocês pensam sobre isso, né, em relação ao município, água subterrânea? Vai lá, Pilar, essa é para você. O caso ali do Pará, ele tem uma complexidade muito grande do ponto de vista, porque essa estrutura de CBHs, ela foi pensada para uma estrutura, primeiro, da França, depois São Paulo, mas eu não sei se ela é a mais adequada num contexto da região amazônica, né, com aquela dimensão gigantesca que ela tem. No caso aqui, que você tem uma taxa de controle e fiscalização de atividades de exploração e aproveitamento, seria similar a uma taxa de uma cobrança pelo uso da água, mas de caráter estadual. E aí, oh meu Deus do céu, gente, fora de brincadeira, meu filho fez um aquífero, olha que bonitinho. Ah, que beleza! É a escola. Mas, enfim, o que acontece nesse contexto? A gente tem várias formas, os estados eles têm uma legitimidade de estabelecer normas para gerir os seus recursos. Então, o estado do Ceará, ele tem cobrança pelo uso dos recursos hídricos e é uma cobrança que é por uma lei estadual. E ele não define, ele já tem os comitês implementados, mas ele tem essa cobrança que é estadual, ele tem uma tabela, ele inclusive cobra da água mineral. Então, há uma autonomia nesse sentido. Agora, tem que se pensar, se não vai ser o CBHs, que estrutura, né? Como o Pará vai adaptar essa estrutura para a realidade deles. E a questão, não aumentaram a rede, como não tinha água para abastecer a rede toda, foi feito um rodízio. Eu entendo que esse tipo de sistema pode ser feito num caráter emergencial, transitório, mas que tem que ter regras muito claras de quais vão ser os próximos passos para você investir num processo de universalização o tempo todo dessa rede, né? Então tem que ficar muito bem justificado por que isso, né? Ou seja, que ações a companhia de água vai tomar, e aí isso tem que ser, né? Porque o titular é o município, né? Eu não sei se essa empresa ela é pública ou privada, independente do que for, esse município tem que fazer uma estratégia de investimentos de curto, médio prazo e longo prazo. Num curto prazo, eu entendo que esse rodízio pode ser uma solução viável, para médio e longo, não pode ser algo que fique ad eterno, como a gente tem várias dessas situações emergenciais. Então, é uma situação emergencial, qual que é esse contexto? Então, é isso que eu teria para dizer, Tiago. Não, perfeito. Não sei se o Everton e a Maria gostariam de pontuar algo sobre os municípios, a atribuição que é dada aos municípios em relação à política de recursos hídricos. Eu gostaria de falar, porque isso é algo que tem sido muito constante nas nossas discussões, sabe, de gestão integrada. E só, né, fazendo um histórico, eu fiz parte durante muito tempo da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E muitas vezes a gente estava ali discutindo, né, a formulação de uma resolução e colocávamos lá o município como um ator ali. E aí, não, mas o município não faz parte do SINGRE. Ele não está ali mencionado, ele não pode vir numa resolução como um ator. Assim, o município ele faz parte dos comitês, mas ele não está, né, discriminado. E a gente falava, assim, né, um consultor do projeto, Paulo Pessoa, ele falava o tempo todo que a gente precisa considerar, ele até um termo que ele cunhou, assim, as intermunicipalidades aquíferas. Por quê? Porque o aquífero ele não está limitado num município. Aí o plano diretor de um município ele considera só aquela arinha ali, mas ele não entende que aquele aquífero está indo para o outro município, o que ele fizer, né? Naquele aquífero, ele pode influenciar bastante o outro município que precisa daquela água. Então, assim, e eu vejo até, né, nas reuniões que a gente teve com os usuários, com o comitê,
essa intenção de sempre colocar as prefeituras para participar, para colaborar com a questão do monitoramento. Então, eu acho que a gente precisa pensar mesmo que o município ele tem que estar inserido dentro da gestão. Eu concordo. A gente tem visto, concordo com você, Antonieta, e também com o trabalho da Pilar deu uma resumida muito boa, bem realista da situação que a gente vê. Passar para os municípios é sempre temerário, porque a gente tem uma discrepância muito grande na capacidade dos municípios. A maioria não tem capacidade de trabalhar com recursos hídricos, porque não tem informação, não tem gente técnica para isso e não vão ter. Então, quando a gente vê o comitê de bacia, é interessante que o comitê de bacia tem uma função boa, porque como você agrupa vários municípios, você consegue ter municípios mais bem informados, ajudando os municípios que não têm condição, e em muitos casos consegue melhorar. É um dado otimista em relação aos comitês de bacia, mas a gente ainda tem comitês de bacia que funcionam muito bem e comitês de bacias inexistentes, né? Tem alguns que são formados, mas eles nunca atuaram. Então tem um caminho longo para a gente fazer. Eu só queria dar um testemunho, como eu estou trabalhando aí como professor água em várias... E aí comecei a entrar em várias áreas que eu não andava, né? E a gente tende a ser extremamente especialista, porque a gente estudou para isso, e a gente conversa com os nossos pares. E eu tenho visto o quanto a gente das nossas áreas que somos especialistas não entendemos as outras e vice-versa, quanto os outros não entendem da nossa área. Então, quando eu comecei a estudar essa história de bomba biótica e de todas essas outras interações grandes, foi uma informação assim que eu comecei a trabalhar. Comecei, por exemplo, buscar podcasts de água, né, no mundo inteiro. E tem um monte de podcast de água. Provavelmente o único por um hidrogeólogo é o meu, né? Que fala de água. Mas a gente traz gente de várias áreas. O mais interessante é que a maioria deles é de pessoas que não entendem nada de água, ou estão aprendendo com os entrevistados. E isso me deu uma visão interessante. Porque as pessoas não são pessoas sem informação ou mal informadas, elas só não são especialistas da área. Então, uma coisa interessante, a gente vê que muita gente está interessada no tema, e as pessoas que estão interessadas e começam a ver de fora, elas têm ideias diferentes, porque elas não têm nada preconcebido do que ela estudou. Então é interessante você ver perguntas que aparentemente parecem triviais, mas em momentos que não são triviais e que geram novas ideias. Então, eu sou otimista, mas dizem que o otimista é um pessimista mal informado, né? Eu sou otimista em relação a isso. A gente tem um grande movimento agora das pessoas pensando em água, pensando mesmo, como resolver o problema da água sem ser do nosso grupo de hidrólogos, hidrogeólogos, sanitaristas, que é o povo que a gente vê, né? E que estão trazendo perguntas que o nosso pessoal não responde. Não responde, porque ela une coisas que a gente não tem trabalhado. Então, eu acho, e eu vejo isso, por exemplo, participo de um monte de discussão com engenheiro sanitário. Engenheiro sanitário não entende quase nada de recursos hídricos. Eles usam muito recursos hídricos, né? Eles são os caras que cuidam do abastecimento de água, e eles não têm a formação que a gente viu aqui. Só nessa nossa palestra a gente já viu mais do que a média do pessoal lá tem. Ao mesmo tempo, a gente não tem a visão do pessoal de engenharia sanitária. E também o pessoal de recursos hídricos, pouquíssimos têm contato com a água subterrânea. E aí, agora, com essa informação da água, de onde vem a água, para mim foi aquele aha moment. Nossa, fechou o circuito completo de ciclo da água que a gente estudou desde lá do colégio, né, lá do passado. Então a gente tem, por isso que eu falei que a nossa segurança é uma nova era da água. Se a gente não fizer o nosso trabalho envolvendo tudo, a gente vai ficar sempre manco.
a gente faz o trabalho, é o que a Pilar mostrou, que a gente já sabe. Não funciona, a gente tem outorga, mas e daí? Quantos postos a gente tem legalizados no Brasil? 10% de todos? E olhe lá, né? Então, a gente tem um trabalho, aí quando a gente vê o trabalho, a Antonieta reclamou de ter poucos postos, tem alguns, e saiu um trabalho muito bom, já é um começo sensacional, porque a gente tem pouquíssimos trabalhos nesse nível, né? A gente tem que ter muitos, e não tem. Então, assim, eu acho assim, concordo plenamente com a conclusão da Pilar. Sem a gente ter informação, não adianta nada. Segurança hídrica nós não vamos ter. Nós não vamos ter. Vai continuar desmatando a Amazônia, vai diminuir a quantidade de água que a gente tem no nosso continente, já está diminuindo muito, muito, né? A gente tem rios com menos água, a gente vai continuar na administração passada. Então, só se alguém está ainda ouvindo a gente aí, eu recomendo vocês darem uma olhada tem um livro do Peter Glick, até vou entrevistar ele, depois eu passo para vocês o link. Chama As Três Eras da Água. E ele por isso que eu chamei da Nova Era da Água, eu copiei do Peter Glick. A gente usou água no modo de pragmático, pega a água para a gente, conserta e usa porque a gente precisa. E agora essa era já não dá mais para a gente fazer. A gente tem que passar agora a planejar o futuro, mas planejar de todos os modos. E aí, toda forma de mudança de uso que a gente vai fazer de água para economizar e para armazenar vai ser bem-vinda. Então, melhorar a qualidade e melhorar o armazenamento. Isso é o que a gente tem que fazer, né? E aí, combater desertificação, etc. Tudo isso vem de melhorar o armazenamento em aquíferos. Então, ou a gente vai passar a enxergar isso de um modo claro e a gente vai passar a fazer segurança hídrica olhando tudo, ou a gente vai ficar no vermelhinho do gráfico da Antonieta lá o tempo inteiro. Porque uma coisa é a gente ver que não dá, mas quando dá uma estiagem, esquece, o cara aumenta o bombeamento lá e acaba. Então, a gente tem um caminho grande pela frente aí para chegar na segurança. Esse é o problema. Excelente. Pilar, você ergueu a mãozinha, você quer falar? Eu só queria comentar, né, que assim, quando a gente pensa nessa perspectiva da água, uma ideia de governança, tudo bem que o município ele não está no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né, no domínio. Ele está no sistema, mas ele está no sistema representado via comitê, né? Ele não está dentro do domínio, mas ele está representado via comitê. E aí é que está, né? A governança dos comitês está falhando, né? Porque esse comitê ele teria que ser essa instituição de articular usuários, de articular municípios e pensar que a gente vai ter vários instrumentos que vão estar funcionando tanto pelo sistema hídrico, quanto pelo sistema urbano, quanto pelo sistema de saneamento, e a gente tem que construir essa integração. E eu acho que esse é o grande caminho, né? Que se comece a, primeiro, fomentar uma melhor base técnica, pelo menos nas áreas mais críticas. Então, eu tive o ano passado em Ribeirão Preto, e eu descobri que Ribeirão Preto, que usa o aquífero há mais de 100 anos, não sabe qual que é a espessura do aquífero Guarani lá naquela região. Então, isso é um absurdo. Então, nós temos que fazer essa base técnica, mas não adianta só a base técnica, tem que ser em paralelo. Nós temos que incluir os usuários de água, nós temos que incluir os municípios, nós temos que incluir as empresas de saneamento, nós temos que conscientizar a população, porque até hoje, assim, no imaginário popular, a água subterrânea não existe. E não é só tão popular. Eu acabei de candidatar esse projeto para o selo ODS dentro da minha instituição e estava assim, mares, ambiente, mares, rios e floresta. Não tinha aquífero. Então, assim, não existe. As pessoas pensam só no rio, e não o rio como uma consequência do aquífero, que é basicamente isso. Senão a gente não teria rios permanentes. Então, eu acho que essa é a grande questão da segurança hídrica, né? Quando a gente pega nos 3 pontos, essa necessidade de uma melhor governança, de uma melhor gestão, e dos efeitos negativos que o não fazer essa tarefa de casa nos provoca, mas ao mesmo tempo o como nós conseguimos reverter esse quadro. E aí eu achei muito legal a situação que você trouxe, Everton, desse paralelo, né, da situação trágica, as iniciativas, e justamente, olha quantos profissionais eu tive que chamar nesse processo,
vai muito além da hidrogeologia. A hidrogeologia Muito. tem que se democratizar para o resto da sociedade. Que eu até brinco com os hidrogeólogos, precisou de uma advogada para ter um livro de águas subterrâneas na Agência Nacional de Águas, né? Mas, assim, também de outras profissões, né, virem e darem as mãos para a hidrogeologia e dizer, vamos juntos, né, que é um pouco o que eu fiz, e todos me acolheram muito bem, né, e eu acho que a gente precisa de economistas nesse meio. Everton, a gente não tem economistas, a gente precisa de cientistas sociais, a gente precisa de ciência política, a gente precisa de outras ciências dando a mão para essa hidrogeologia para levar essa discussão para o âmbito político. Ou então a gente vai ficar muito preso a não tendo recursos para o monitoramento e a estudos maravilhosos que não se revertem em políticas públicas. E era só isso que eu tinha para dizer. Excelente essa. Disse tudo. Muito. Ô, Tiago, só para acrescentar um negócio, vai ter. O Rio Grande do Sul está mobilizando, está tendo uma grande concorrência no BNDES para o trabalho da situação por causa das inundações, estão fazendo previsões para alertas, etc. E ninguém jamais vai mencionar que se a gente tivesse o aumento de recarga em todas as áreas agriculturáveis, a gente diminuiria muito o escoamento superficial e o risco de inundação lá na parte do vale onde enche, entendeu? Então, isso é uma das coisas que tem sido discutido em vários locais que eu participo e que eu vejo, para a gente diminuir o risco. Então, a gente aumenta a resiliência guardando mais água e a gente diminui o risco de inundação também porque está armazenando mais água. Então, o problema é que não tem quem paga ainda. A gente não tem, o cara vai usar o máximo da área para produzir, ele não vai usar a área dele para armazenar ou infiltrar água, o agricultor. Então tem que ter alguns caminhos. A gente tem visto alguns caminhos interessantes, por exemplo, já existe, não sei se vocês conhecem, né, chama Volumetric Water Benefit Accounting, que é o pagamento pelo benefício da água e não pela água em si, porque para ter preço da água é um problema complicado. Então, grandes usuários de água estão pagando pelo benefício da manutenção da água na bacia hidrográfica. Grandes usuários, Coca-Cola, Pepsi, Microsoft, Google, eles estão pagando, no Brasil, inclusive. Então, já existe isso, está acontecendo usando regras. Então, está começando a ter um mercado para que isso seja de fato incorporado. Então, se você cria um mecanismo que não envolve o preço da água em si, porque o preço da água é extremamente discutível, né? Complicado de você sair para isso. Você paga pelo benefício. Então, eu estou fazendo o benefício de eu guardar água no aquífero. Beleza, qual é o volume? Você consegue mensurar? Alguém paga. Então, isso vai gerar, está começando a gerar um mercado, e esse vai ser um mercado mundial interessante. A partir daí, a gente vai ter argumentação para poder fazer o estudo do ciclo como um todo, porque vai ter dinheiro. A gente está falando de uma quantidade de dinheiro significativa, porque a água é fundamental para tudo. E a partir disso daí, você começa a incorporar recursos para poder ter uma melhor gestão, né? A gente tem, por exemplo, o que todo mundo fala, por que um agricultor, qual o estímulo que ele tem para economizar água? Água é de graça. Água é de graça. Ele não tem estímulo. Ele tem só o estímulo para você, eu vou gastar menos energia se eu usar menos bomba no meu poço, se eu usar menos, mas o raciocínio do custo da água é praticamente irrelevante. Praticamente irrelevante. Então, se a gente tem, ao invés do cobrança da água, um benefício por ele armazenar água, ele começa a receber por isso, ele vai fazer. Derrubei aqui o negócio. Ele vai fazer. Então, tem andado já, está começando o mercado. Então, existe sim uma luz no fim do túnel, por isso que eu estou fazendo essa advocacy aí, desse novo trabalho, porque vai ter muita coisa para a gente trabalhar em áreas de recursos hídricos, com novidades econômicas, novidades tecnológicas. Com isso, se a gente começar a chegar recursos, está começando a ter startup de água.
Ainda não tem muita, mas tem startup de mensuração de água para geração de benefício, para começar a andar. Ou seja, a gente vai ter uma visão e engraçado que tem startups que não tem hidrólogo, não tem hidrogeólogo, não tem nada. O cara é ciência da computação, viu lá quais são as equaçõezinhas que a gente usa. Equaçãozinha de hidrologia, pelo amor de Deus, é mais e menos, né? É aritmética, o cara não precisa estudar muito para fazer, tem andado. Então, tem uns caminhos diferentes que a gente precisa ficar antenado para a gente poder incorporar. Por isso que eu falo que quando pessoas pensando de fora aparecem soluções inovadoras. É interessante. Bom, falando de recarga, falando de município, de gestão, eu queria dar um exemplo, que eu acabei juntando tudo que vocês falaram na minha mente, de que eu vi num município... Não estou te ouvindo aí, Tiago. Está ouvindo agora? Não? Não está funcionando? Não está ouvindo o microfone? Eu estou ouvindo. Está ouvindo Eu também? também estou. Acho que Vocês estão ouvindo o Tiago? Sim. Uau, Everton, aqui está tudo bem. Caiu aí a conexão. Eu agora? Está ouvindo? Eu derrubei o teclado e mutou sozinho. Perfeito. Isso que eu não tenho criança do meu lado. Isso porque você não está tendo que segurar um no colo, hein, Everton? Você está fraco de serviço nesse momento. Aí se tivesse um aí, você estava perdido. O meu aqui um pouco chega aqui, então vou... Desculpa aí, gente. Desculpa. Imagina. Então, aproveitando, né, toda essa conversão de assuntos, né, recarga, município, gestão. Tem um exemplo de um município aqui, que eu acabei trabalhando por alguns anos, que é Caxias, que o pessoal percebeu essa relação da recarga com a perenidade dos rios, né, rios perenes, porque eles captam, basicamente, água superficial para o abastecimento da maior parte da cidade. Então, eles construíram um zoneamento, uma lei municipal envolvendo o uso do solo, né, que acaba sendo bem importante, também foi comentado aqui, criando restrições de atividades e tamanho de lote mínimo com uma taxa de permeabilidade maior. Que então, legal. Então, dentro dessas bacias de captação, tem essas restrições maiores que vai garantir uma maior recarga, claro que é do manto intempérico, né? Alguma coisa vai para o fraturado, que ele é dias, no Serra Geral, mas que vai garantir, então, por mais tempo, pelo menos, né? A alimentação das nascentes, enfim, e a reservação das águas. Então, existe alguns municípios que conseguiram enxergar isso, né? Na verdade, eu conheço essa lei, né? Municipal. E, claro, tem que se pensar, né, na recarga que nem o fraturado, são zonas aquíferas, então, sim, eu acho que os municípios eles têm que estar muito presentes nisso, por causa são eles os responsáveis pelo ordenamento, né, municipal, então, sim, né, acho que, enfim. Não sei se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, não? Eu queria só que depois você me passasse o município para eu dar uma olhada no caso aí, que me interessou. Querer a gente até quer, mas aí a gente não sai daqui, a gente fica aqui até meia-noite. Everton, é uma lei de 2003 que eles até estão revendo essa lei, por pressões estão diminuindo a restrição com as atividades. É a lei 246 de 2005 do município de Caxias do Sul. De Caxias. 246? Isso, de 2005. Everton, estão saindo muitas dessas normas. Então, São Paulo, por exemplo, ele está fazendo para os licenciamentos de empreendimento que o licenciamento tenha que se responsabilizar pela drenagem, ou seja, do que seria... eles calculam, né, quanto aquela impermeabilização iria gerar, e aí eles têm que dar um jeito de pegar essa água e aprisionar essa água no terreno. E aí tem várias soluções, desde telhado verde, piso permeável. Ribeirão Preto colocou também essa questão de uma área de solo natural maior. E outra que Ribeirão Preto fez também foi colocar obrigatoriedade no licenciamento de alguns empreendimentos de recarga artificial.
Só que a recarga artificial não está regulamentada. O que me dá medo, como é que vão ser esses esquemas de recarga artificial? Acho que Brasília tem isso também, né? A recarga da coleta da água da chuva, novas construções para, enfim. Mas deixa eu fazer uma informação interessante para vocês. Estatisticamente, a recarga nas cidades é maior do que antes de ter a cidade por causa do vazamento das concessionárias. Então a gente está comentando, a gente só pensa em fazer lei para aumentar a recarga na cidade, né? Mas no campo, que a área é gigantesca, por isso que eu escrevi no meu texto lá que as grandes áreas é que precisam ser alvo de recarga, porque elas captam uma quantidade gigantesca de água. Então a gente melhora muito nas cidades, né? Todo mundo fala de Sponge City, né? Cidade esponja, não sei o quê, mas no campo, que é onde a gente precisa aumentar, não tem essa preocupação ainda. A gente tem que olhar para as áreas gigantescas. A área de recarga, quer dizer, a área de descarga é um nadinha, né? A área de descarga é todo o resto. Não, perdão, ao contrário, a área de recarga é todo o resto. E a de descarga é pequenininha. Então a gente tem que agir na área gigante. Isso é difícil. Difícil. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigado. O debate, como a Pilar falou, a gente ficaria, né? Muito tempo conversando. Muito bom, eu agradeço demais o aceite de vocês e as palestras que vocês deram, as palestras, né?